plantando brássicas precoces. Neste caso, repolho de coração precoce e calabrese. E estou fazendo esses ao mesmo tempo, porque ambos são da mesma família, estão intimamente relacionados e vão crescer de uma maneira muito semelhante juntos, e assim você pode tratá-los exatamente da mesma maneira que o outro. Primeiramente, estou enchendo uma bandeja com sementes. Agora, esta bandeja de sementes tem pequenos buracos, e isso é bom porque significa que a água pode drenar. Uma das maiores falhas na semeadura é estar em um composto muito saturado. E o composto que eu estou usando aqui é um multiuso orgânico padrão, composto para módulos. Na verdade, é um pouco de tufa reciclada de um reservatório e algum composto de resíduos verdes com um pouco de comida adicionada, esterco de porco, eu acho. Estou compactando muito levemente, não muito. E antes de semear as sementes, estou molhando o composto para saber que está totalmente saturado e não precisará regar inadequadamente as mudas. Você pode ensaboá-lo nesta fase, mas isso é o que você não gostaria de fazer, tanto uma vez que você tem mudas lá e deixá-las molhadas. Então, quando isso se acalmar um pouco, eu tenho minhas etiquetas prontas aqui. O repolho é chamado de Greyhound, por acaso, o que sugere que é rápido, o que é verdade. E a calabrese é chamada de Parthenon. O repolho Greyhound é uma variedade bastante padrão e antiga, que existe há muito tempo e é uma semente de polinização aberta, o que significa que não é cultivada de maneira especial. Isso torna a semente muito mais barata. E porque é barato, eu tenho muito aqui e isso torna tentador semear mais do que se pode precisar. Mas cada uma dessas sementinhas de repolho são bem minúsculas. Então, é bom não colocar muitas lá dentro. Acho que estou indo para cerca de 100 lá, o que acho que é suficiente. Então, na verdade, provavelmente só quero cerca de 20. Mas com este método você pode semear mais do que deseja e depois apenas escolher o mais forte, enquanto a semente de calabrese é muito mais cara. Este é um híbrido F1, então vou apenas semear alguns. Isso é suficiente. Provavelmente cerca de 25 sementes ali, e disso eu posso conseguir 20 plantas, talvez 15 até, dependendo. E isso vai ser suficiente porque esta calabrese vai crescer e amadurecer ao mesmo tempo. Então muitas cabeças podem chegar com uma diferença de 10 dias entre elas no final de junho. E a última coisa ao semear é cobrir com o composto. Uma última pequena rega e então, como todas as sementes, manter essas sementes aquecidas durante o processo de germinação vai acelerar enormemente e tornar mais uniforme a germinação e o crescimento dessas mudas. Então é aí que vale mais a pena fornecer calor. Eu poderia colocá-los na minha estufa ou no peitoril de uma janela de casa. Qualquer opção seria valiosa só para a primeira semana. Então, aqui estou segurando uma bandeja de mudas de valabrese e repolho, todas semeadas no mesmo dia, uma semana atrás. Você pode desbastá-las e transplantá-las nesta fase, pois ainda são mudas de brássica muito jovens. Todas são brássicas de crescimento muito rápido e desenvolvem uma raiz bastante grande rapidamente. Em termos de desbaste, se você quiser movê-las sem danificar muito a raiz, é bom fazer isso quando ainda estão bem pequenas. Esta é a valabrese e este é o repolho. E eu estou planejando levar aproximadamente metade de cada. Então eu vou mostrar, começando pela calabrese, esta ponta aqui, e o que vou fazer é levantar um pouco o composto de baixo. Isso permite apenas puxar as mudas. Você pode ver que as raízes deles já estão se desenvolvendo bastante bem. Agora estou fazendo um pequeno buraco com o dibber. Na verdade, é mais fácil se não houver composto ou não muito naquela raiz, porque então você pode empurrá-la para dentro. Mas basicamente, como qualquer muda, é bom enterrá-las profundamente. E então isso é calabrese.
e vai ser exatamente o mesmo para o repolho. Então, a questão com as brássicas é que sua germinação é um tanto variável. E o desbaste permite que você, em uma bandeja, depois do desbaste, permite que você descarte os mais fracos. Neste caso, aqueles com menos raízes também, pegue os mais fortes. Desbaste-os e então você pode ter uma bandeja robusta de plantas e o repolho e a calabrese. É exatamente o mesmo método e colocando-os o mais fundo possível. Calabrese e repolho, ambos brassicas, crescem em velocidade parecida. Aqui temos a bandeja de mudas, que eu desbastei há 3 semanas e meia, como pequenas mudas de 2 folhas. E você pode ver que eles se transformaram em plantas realmente bonitas na estufa, começando um pouco na cama quente, e são plantas bastante altas. Eles possuem um caule longo, que você notará quando eu plantar, colocando-o bem fundo. Então, com uma planta como essa, você pode enterrá-la até aqui no chão. A folhinha minúscula, que você pode ver, a menor folha de todas, é essa que realmente precisa estar logo acima do nível do solo. Todo o resto é bom colocar um pouco mais fundo, porque isso o estabiliza e o impede de ser danificado pelo vento. E você também pode ver aqui a diferença entre calabrese e repolho. As folhas parecem um pouco diferentes. É útil saber identificá-las. Calabrese, um verde mais escuro, com folhas levemente lobadas. Elas têm uma espécie de formato redondo, como um pequeno formato de lua crescente ao redor delas. Enquanto a couve é um verde um pouco mais claro e tende a ter bordas mais suaves, não é uma grande diferença, mas com o tempo e a atenção você começa a notar. E a principal diferença em termos de plantá-los é dar mais espaço para a calabrese. A calabrese cresce bastante. Ele vai crescer muito se você deixar e se o solo for bom. Eles realmente gostam de solo rico. Então isso é coberto com um pouco de esterco de vaca bem regado e um pouco de composto municipal comprado, o que eu acho que faz uma boa combinação. Então misturo antes de espalhar, apenas coloco o esterco de vaca e depois um pouco do outro composto por cima. Como pode ver, isso virou uma bela substância preta e turfa. Agora isso é típico, isso é um resíduo do composto municipal, um pouco de fio de nylon. Sempre retiro pedaços de plástico do meu jardim, pois caso contrário, ele fica cheio deles. Temos uma linda superfície para plantar, um solo firme, sem escavação, mas aberto, onde meu furador deslizará facilmente. E o espaçamento que estou usando para a calabrese é de aproximadamente 18 polegadas, que são 45 centímetros. Estou fazendo buracos grandes e profundos para plantar bem fundo. Então temos aqui uma cama bastante larga, que foi o resultado de eu ter errado um pouco nos meus cálculos. Para ser sincero, quando criei este jardim e onde a estufa terminou, tinha este espaço para preencher. Temos uma cama com mais de 6 pés e 2 metros de largura. O que você faz para alcançar o meio está bom? Se quiser andar sobre ela, tudo bem. Parece uma espécie de esponja elástica quando estou andando sobre ela ali. E a superfície salta novamente depois que você tira o seu peso. Então isso dá opções. Significa que, se você quiser ter uma cama larga ou precisar de camas largas por qualquer motivo, é possível. Então eu farei mais uma. Eu tenho aproximadamente 5 fileiras ao longo desta cama, mas é bastante aproximado. Com a calabrese, ao colocá-los mais próximos, você obtém cabeças menores. Então você sabe, né? Você tem uma grande variedade de possibilidades para escolher o que quer fazer. Então, aqui vamos nós. E lá se vai. Você pode ver que está meio que parecendo um pouco enterrado ali, mas isso é absolutamente normal. E também estamos no final de março agora e o solo está começando a secar. E claro, seca de cima para baixo. Então, se estamos plantando um pouco mais fundo, isso ajuda as raízes a permanecerem úmidas. Vou dar água para eles, provavelmente agora, antes de cobrir com manta.
Mas o próximo passo será, portanto, dar água para eles e cobrir com manta. Após a conclusão, já realizamos algumas capinas no local. Fizemos uma capina leve das primeiras ervas daninhas a germinar. O velo pode ficar por até um mês, se o clima estiver frio. Se estiver quente, talvez 3 semanas, e depois o substituirei por uma rede para continuar afastando os pássaros. Essas plantas de brássica são bastante exigentes em termos de prevenção de pragas, porque muitas pragas gostam de comê-las, então quase sempre há uma cobertura envolvida em algum estágio, mas tudo o que vou fazer aqui é, como fiz para o resto do canteiro, cobrir essas com velo e elas vão crescer. Belas cabeças de calabrese. Então, agora estamos na segunda semana de junho, que é realmente bastante cedo para esses, mas tivemos uma primavera um pouco mais quente do que o usual aqui. Essas plantas foram semeadas no final de fevereiro e plantadas no final de março. Abril e maio e primeira metade de junho. Então, elas têm crescido no solo por cerca de 10 semanas. Em apenas 10 semanas, 2 meses e meio, veja o resultado. Elas estão amadurecendo mais cedo agora. O verão está apenas começando, então as borboletas que fazem as lagartas ainda não chegaram. E essa é uma grande razão, mas pelo menos neste clima aqui, depende um pouco de cada clima diferente, quando as borboletas que botam os ovos, que fazem as lagartas que comem essas folhas, e cabeças de brócolis, quando chegam, e eles geralmente chegam na terceira semana de junho aqui. Estamos em terreno seguro. Observe como as folhas estão limpas, quase sem danos de pragas. Onde você começa a ver danos de pragas é nas folhas inferiores, em direção à base da planta. Isso é um pouco de besouro-pulga. Geralmente não é um grande problema. A seca e a manutenção das plantas arrumadas são os motivos pelos quais não há muitos danos causados por lesmas aqui. Isso ajuda muito, é uma pequena ação que você pode fazer. Então, enquanto as plantas estão crescendo, toda semana retiro as folhas inferiores que estão amarelando. Uma folha como essa não contribui em mais absolutamente nada para o crescimento da planta. Ela já fez seu trabalho e agora está morrendo e apodrecendo no chão. E enquanto isso acontece, adivinha quem chega para ajudar nesse processo? Nossas amigáveis lesmas. Então, se você deixar essas folhas no chão, isso contribuirá para um aumento na população de lesmas. É como um chamado para as lesmas. Ei, tem comida aqui. Elas são programadas para fazer isso. Você pode ver por que esta folha está começando a parecer comida e não tão saudável, enquanto as folhas em crescimento estão fazendo todo o trabalho. Elas ainda estão bem? Então vamos mantê-las. E agora chegamos a esse momento alegre da colheita. E até mesmo há decisões a serem tomadas neste ponto, que é tipo, quão grande vamos deixar essa cabeça crescer antes de fazer o corte da cabeça principal? E você está procurando pelos botões aqui. Cada um desses pequenos botões verdes é um pequeno florete. Ele formará uma pequena flor amarela. Se eu não colher e voltar em 2 semanas, tudo terá crescido e estará produzindo muitos caules com flores amarelas. Estamos colhendo e queremos maximizar a produção antes que isso ocorra. E ambos aqui, este também, estão praticamente no estágio ideal, em que os botões estão de um tamanho decente, sem mostrar sinais de inchaço excessivo. E o que também pode acontecer então é, particularmente se as cabeças ficam um pouco planas para a chuva cair, você pode ter um pouco de apodrecimento onde a água fica nas cabeças. E aqui choveu um pouco recentemente, mas não muito. Na verdade tem sido bastante ideal. Isso contribuiu para torná-lo alguém inteligente. E agora, ao cortar, você também tem uma escolha, porque há um caule aqui que você poderia cortar a qualquer altura. E na verdade, este pedaço de caule tem um sabor realmente agradável, até chegar ao ponto em que fica lenhoso. Mas se você cortasse muito baixo, significa que não terá nenhum rebrotamento de botões secundários, mini brócolis.
Na verdade aqui, agora eu não quero isso porque quero limpar essas plantas e cultivar algumas beterrabas e outros vegetais. Vou cortá-lo bem baixo e posso sentir que está macio, pois a faca passa com bastante facilidade. E aqui está a cabeça. A quantidade de verdura que você deixa para comer é uma escolha pessoal. Curiosamente, eu acho que esses talos ficam bastante duros se você cozinhá-los com as cabeças. Então, minha preferência é fazer isso. E é isso que eu cozinharia. E isso é uma cabeça de provavelmente um bom 3/4 de quilo. Isso está próximo de 2 libras de calabrese, uma colheita. Então, nos restamos com a planta. E só para terminar, eu vou te mostrar. Removendo-a, torcer para fora é bom assim. Então, a maioria das raízes permanece no solo, na terra, e elas são alimento para os micróbios. Então, para a próxima coisa que cresce lá no final das contas. E tudo isso eu vou colocar no composto. E você pode ver como o solo está livre de ervas daninhas. Isso se deve principalmente ao método de não revolver o solo, mantendo-o intacto. Isso significa que as sementes de ervas daninhas não são estimuladas a germinar. Fizemos algumas capinas antes de plantar esta calabrese e algumas capinas rápidas e pequenas depois. E o tempo todo eu sempre estou de olho em pequenas ervas daninhas como esse trevo que se arranca muito facilmente do composto superficial. E este composto superficial aqui, eu coloquei 2 polegadas em novembro passado e agora está lindamente friável. Era principalmente esterco de vaca bem decomposto. E isso suportará facilmente o crescimento de outras safras sem adicionar mais nada. Nas próximas semanas, ou mesmo hoje, se as plantas estiverem prontas, eu poderia estar plantando beterraba, alho-poró ou qualquer outra cultura que eu escolha para cultivar aqui. Ao mesmo tempo que o brócolis está ficando pronto, assim como alguns repolhos. Nossos repolhos são incríveis. Todos amadurecem em diferentes épocas do ano, de acordo com a variedade que você escolhe e quando você os planta. Este se chama cabice, C-A-B-B-I-C-E. Olha isso para o meio de junho. Isso já é uma cabeça bem pesada. Bem mais de 1 quilo de repolho ali. Então, essas foram semeadas e plantadas ao mesmo tempo que o repolho Greyhound, que eu já mostrei colhendo. Vimos essa variedade e toda essa área atrás de mim era Greyhound, que tem sido colhida nas últimas 3 ou 4 semanas. E agora que eles terminaram, esses estão ficando prontos. Então esses repolhos normalmente são colhidos durante junho até o início de julho, porque eles não duram muito tempo. Uma vez que você vê um coração de repolho mudando de cor assim, ficando pálido, bem como ficando firme ao toque. Em um curto período de tempo depois disso, especialmente no verão, ele vai se dividir à medida que amadurece. E então está querendo fazer uma semente, uma cabeça, finalmente. Então é bom pensar à frente. Essas são algumas plantas de repolho que eu semeei há pouco mais de um mês. Isso é repolho roxo para amadurecer no outono. Então, essas plantas eu vou tirar das bandejas de módulos assim, e elas vão para o solo onde eu puder encontrar espaço e em algum momento nas próximas semanas para amadurecer em outubro. Essas vão formar cabeças armazenáveis durante o inverno. Então, você tem essas opções e esses tempos para considerar, dependendo de quanto você gosta de repolho e quais tipos de repolho você gosta. Eu vou apenas escolher este agora, esta cabeça de repolho, que tem crescido aqui por menos de 3 meses. É realmente rápido. Então você tem uma escolha de onde cortar, mas um volume médio é bom. Essas folhas são todas comestíveis com certeza. Essas exteriores tendem a ser um pouco duras. Então minha preferência é acabar com algo assim, já é bom, tanto para cozinhar quanto para desfiar para salada de repolho ou outros pratos. E isso está pesando bem? Sim, isso é 1,5 kg, provavelmente 3 libras. Então isso é realmente bom.
uma colheita de repolho por apenas meio ano de crescimento. E você pode ver os outros aqui, todos prontos em 2 semanas. Então tudo isso será limpo e eu estarei semeando e plantando daquela pétala de cobre